Fala fiel, mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e hoje a gente vai falar sobre esse jogo horroroso entre Corinthians e São Paulo, que aconteceu no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo ruim em vários aspectos, né? Primeiro porque a gente perdeu, segundo porque a gente mereceu perder e terceiro porque foi um jogo, mais uma vez, tecnicamente pavoroso. O futebol mandou lembrança, né? Entraram 22 jogadores em campo, mas o futebol esqueceram de chamar ele para participar do negócio, porque foi um jogo muito ruim dos dois times, mas o São Paulo acabou ganhando, não por mérito, mas por sorte. Sorte em alguns lances, o São Paulo acabou ganhando, apesar de ser superior, não foi superior a ponto de levar grandes riscos ao Corinthians, e o Corinthians fez uma partida pior ainda, né? Era um jogo que merecia um 0-0 pela falta de qualidade, mas o São Paulo em alguns lances acabou ganhando, e a gente vai falar um pouco sobre o desempenho do Corinthians de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas antes disso, por favor, curta o canal, mesmo zangado, curta o canal, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva, toque o sininho aí para você receber as notificações e os novos conteúdos. E a partir de agora está no ar o canal Timão na Teoria, na alegria ou na tristeza, é o jeito, vamos fazer o vídeo mesmo assim. Bom, pessoal, o Corinthians entrou em campo com uma escalação que não é muito ruim. Assim, sobre as escalações, a gente fica tentando virar e mexer, a gente fica sempre refletindo sobre quais são os melhores nomes para começarem os jogos, mas é um pouco difícil a gente achar essa solução dos 11 jogadores que vão melhorar o desempenho do Corinthians, porque o elenco é bastante limitado. A gente tem dificuldades de colocar bons 11 jogadores em campo. Então assim fica difícil a gente achar essa escalação ideal, né? Mas eu acho que hoje foi uma escalação próxima do melhor que o Corinthians tem, com uma ressalva que eu faço sempre, é sobre o Ramiro. Mais uma vez eu falo assim, eu gosto de sempre deixar isso assim bastante explicado. Eu não acho o Ramiro um mau jogador, ele é um jogador que se compromete muito com o time, que dá tudo dentro de campo, muito interessado no jogo, concentrado, mas é um jogador que tem muita dificuldade técnica. E alguém pode dizer aí, mas o Ramiro fez o gol do Corinthians, o único. Sim, fez o gol do Corinthians porque recebeu uma bola excelente do Cantígio, finalizou mal, mas deu sorte aí de, depois de uma falha do goleiro do São Paulo, a bola passar ali por baixo e acabar entrando. Mas é um jogador que contribui muito pouco com a criação de jogadas. É um cara que erra muito passe, que erra muitos chutes, e eu acho que o Thiago Nunes precisa arrumar uma função para o Ramiro. Ele pode jogar talvez em outro setor do campo, ter outra responsabilidade mais defensiva, mais de marcação e, por exemplo, jogar como volante, já que o Thiago Nunes gosta tanto assim do Ramiro. Mas eu acho que você ter um jogador em uma faixa decisiva do campo, aquele cara que é um dos responsáveis por botar boas bolas e até por fazer finalizações, um cara tão fraco tecnicamente, eu acho assim bastante complicado. Eu acho que esse cara precisa de uma nova função dentro de campo. Mas tirando isso, a escalação foi razoável. Mas o jogo demonstrou uma coisa pra gente. A entrada do Thiago Mosquito pode ser uma solução, principalmente nesse lugar do Ramiro, né? Depois eu vou falar sobre o jogo em si, mas já que a gente está falando de escalação, para começar, o Thiago Nunes fez uma substituição durante o jogo, colocou o Gustavo Mosquito na ponta direita onde o Ramiro joga e recuou mais o Ramiro. O time rendeu um pouco mais e principalmente nesse setor da ponta direita, acabou tendo alguns bons lances em razão do tipo de jogador que o Gustavo Mosquito é, um jogador mais arisco, de ponta, veloz, que joga um pouco mais aberto. Ele criou algumas boas oportunidades. Eu acho que essa é uma boa observação que o Thiago Nunes pode fazer, né?
Falando sobre o jogo em si, como eu disse antes, o jogo foi muito ruim tecnicamente, muito fraco. As duas equipes, muito ruins. Mas o São Paulo, durante toda a partida, teve um maior domínio territorial, né? Tomou um pouco mais de conta das ações do jogo, mas tinha muita dificuldade de criar jogadas, muita. E quando o jogo já era bastante ruim, mas com o domínio do São Paulo, eles acharam um gol numa batida do Hernanes, uma batida de falta. Difícil ver gol de falta hoje em dia, exatamente por essa dificuldade técnica dos jogadores, mas o Hernanes, que é um bom jogador, conseguiu ali fazer uma batida de falta bastante perigosa. Ela fez uma curva muito brusca e acabou enganando o Cássio. Foi uma falha do Cássio, a meu ver, apesar do Cássio ter todos os créditos do mundo, é o melhor jogador do Corinthians, salva a gente em várias oportunidades, mas hoje o Cássio falhou. Foi apesar de ter tido uma curva muito brusca pelo tipo de batida que o Hernanes fez ali, o Cássio poderia ter, ao meu ver, alcançado aquela bola. E o jogo continuou da mesma maneira até que o Corinthians achou o gol no final do primeiro tempo, com um grande passe do Cantígio, né? Mais uma vez aqui enaltecendo a qualidade técnica, a técnica que vai resolver os jogos, os bons lances é que vão resolver os jogos. A gente precisa encontrar cada vez mais isso. Então ali, num pequeno espasmo de qualidade, num flash de qualidade, o Cantígio deu um lançamento perfeito para o Ramiro, que quase perdeu o gol, bateu muito mal, destrambelhado, caindo, mas a bola acabou passando por debaixo do Thiago Volpi, que também falhou no lance. Então os dois primeiros gols tiveram a contribuição generosa de falhas dos goleiros, né? Isso tem que ser observado. Foram dois gols achados, né? Não foram gols que refletiam ali uma superioridade ou um volume de jogo dos dois times. Foram dois gols achados mesmo. E o primeiro tempo acaba dessa maneira. O segundo tempo foi muito pior. A partir das 11 horas, eu acho que o calor estava grande e o desgaste físico começou a se impor e os jogadores caíram bastante assim de ritmo, né? Queda de ritmo, de velocidade, e o jogo ficou ainda pior. O São Paulo, que tinha sido minimamente superior no primeiro tempo, perdeu essa superioridade. O jogo ficou muito igual, chutão para cá, chutão para lá, muita trombada, muitos erros de passe, assim, uma quantidade absurda de erros de passe dos dois times, principalmente do Corinthians, que vem sofrendo desse problema há temporadas e temporadas. É incrível como o Corinthians não consegue fazer uma sequência de passes corretos, assim, inacreditável. E o jogo foi se encaminhando para um empate. Quando chegou ali nos 30 minutos do segundo tempo, eu falei, pronto, desistiram de jogar, não vai acontecer mais nada. Mas aí o São Paulo acabou achando um gol ali no final do jogo, com uma cabeçada do Brenner, um bom cruzamento, uma cabeçada do Brenner já no finalzinho, acho que já eram praticamente 45 minutos do segundo tempo, e isso garantiu a vitória do São Paulo. Teve ainda uns acréscimos, 7 minutos, mas o Corinthians não tinha a menor condição de fazer qualquer coisa. Então, assim, eu gostaria de dizer alguns detalhes sobre a partida. Primeiro, o que eu acho que mais pesa ali no Corinthians. O Corinthians tem uma péssima saída de bola. É de dar raiva a saída de bola do Corinthians. São erros incontáveis e não tem nenhuma bola que saia limpa com alguma qualidade da defesa. O Corinthians desistiu de sair tocando bola ali. Às vezes o Cássio, ao invés de dar o chutão para frente, ele toca para o zagueiro, mas o zagueiro imediatamente dá um bicão na bola e fica sob posse do outro time. Joga lá no meio de campo, outro time pega a bola e vem mais uma vez para o ataque contra o Corinthians. Então o Corinthians desistiu completamente de fazer aquela saída de bola um pouco mais elaborada, mais tocada, para ver se chega com um pouco mais de qualidade à frente. Então é incrível. Então, quando eles tentam fazer isso, eles perdem a bola, mas na maioria das vezes vem aquela bica. Então o Danilo Avelar e o Gil fizeram isso trocentas vezes. O Cássio também. O Cássio, quando tocava para alguém, tocava para um dos dois, e logo em seguida os dois faziam isso. Então o Corinthians voluntariamente dava a bola ao São Paulo. Então um time que entrega a bola para o outro
não parece estar a fim de jogo, né? E não tem contra-ataque. O Corinthians também tem muita dificuldade de sair veloz para o contra-ataque, até porque não tem jogadores com essa característica de percorrer o campo da defesa ao ataque em um contragolpe com essa velocidade, com essa qualidade. Então, assim, tá muito difícil. Essa saída de bola do Corinthians é o pior pesadelo que nós temos nesse momento, e o Thiago Nunes vai ter que resolver esse problema, porque a gente tem dois zagueiros que são seguros naquelas rebatidas de bola, principalmente o Gil, mas que esses zagueiros também precisam ajudar na construção das jogadas. São os zagueiros, são os volantes, os laterais, ninguém consegue sair jogando. Isso para mim é um maior prejuízo, porque as bolas não chegam um pouco mais à frente, principalmente no meio de campo, com alguma qualidade. É só bola rebatida, bola trombada, bola quebrada. Isso aí prejudica toda a construção de jogadas do Corinthians, cara. É impressionante a falta de qualidade na saída de bola e na troca de passes. É surreal. Então eu acho que isso hoje é o maior prejuízo, porque assim, a gente às vezes fala, eu vou falar agora, a gente critica o Luan, eu critiquei muito o Luan, bota o Arauz, bota outro, bota o Otero, mas esses caras precisam de um time para jogar, eles precisam de jogadas coletivas, de boas trocas de passe, precisam receber bolas em condições melhores. Então, se o Luan recebe uma bola de costa, todo marcado, em um lugar ruim do gramado, uma bola mal passada, já na fogueira, é difícil o cara fazer alguma coisa. É difícil. Então, os jogadores um pouco mais criativos, com um pouco mais de talento, estão penando muito, porque essa bola não chega limpa. Então, é difícil a gente fazer uma análise individual desses caras. O Arauz teve dificuldade no primeiro tempo por esse mesmo motivo. No segundo tempo, o Luan entrou no lugar dele. Mas simplesmente a troca de jogador não vai resolver os problemas de um time que, desde o princípio da jogada, tem problemas. Então, a bola não vai chegar nesses caras. Não vai. Então, simplesmente houve uma troca do Luan pelo Arauz. O Luan continuou tão mal quanto o Arauz estava, porque não chega a bola nele. Então não é um problema só do jogador, é um problema da coletividade, é um problema do time como um todo, do funcionamento. E isso tem sido a nossa maior dificuldade, né? Então o Corinthians fica à mercê disso, faz pouquíssimos gols, faz pouquíssimas jogadas e fica à mercê do outro time ser tão ruim quanto a gente. Então isso não pode acontecer. O Corinthians vai ter que fazer mudanças. Muita gente já pede a cabeça do Thiago Nunes. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Thiago Nunes fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, em outros times, inclusive, não só no Atlético Paranaense, em times anteriores. Então eu acho que o Thiago Nunes precisa de tempo. Agora ele precisa de tempo, mas ele precisa saber que o trabalho é muito ruim, precisa parar de dar desculpas, reconhecer que o trabalho é muito ruim e meio que começar do zero. Eu acho que o Corinthians precisa de um novo esquema de jogo, um novo tipo de proposta que tenha a ver com os tipos de jogadores que a gente tem. E o Corinthians precisa de um melhor trabalho coletivo, precisa de uma melhor saída de bola, precisa focar nessas coisas simples, que é o passe, o acertar o passe, o zagueiro conseguir entregar a bola para os meio-campistas, o goleiro não sair dando quebrada de bola o tempo inteiro. Então vai ter que ver isso e vai ter que também ver algumas coisas na formação do time. É um time lento, pesado. Talvez a entrada do Gustavo Mosquito seja uma solução na ponta, um jogador mais leve. O Léo Natel é um jogador que não é nem tão ruim, mas também não é bom. Não é aquele jogador que vai fazer a diferença. Então, talvez no lugar do Léo Natel, um meio de campo mais criativo, por exemplo, o Matheus Vital, ou jogar junto o Arauz e o Luan. E, na outra ponta, um cara mais leve, mais agudo, que dá profundidade ao jogo, que nem o Gustavo Mosquito. E o jogo não dá para falar do cara. O cara joga, faz o possível, né? Então eu acho que o Corinthians precisa de uma nova proposta de jogo, um jogo mais rápido, mais leve, mais agressivo, que chegue com mais volume de jogo ao ataque. Tem que recomeçar do zero. Desse jeito não dá. Manter essas estruturas de jogo e só ficar trocando peças, trocando jogadores, isso já está provado que não tem a menor condição e a gente não está evoluindo de forma alguma. Então é necessário rever o trabalho mesmo e tentar achar uma solução, certo? E é por isso que, mais uma vez, a gente
saiu com resultado ruim. Então a gente vem empatando contra times fracos, e hoje a gente teve, era até jogo para empate, mas a gente teve esse azar de o São Paulo achar essa bola. Então assim, dá para dizer que o São Paulo foi melhor? Foi. Mas dá para dizer que o São Paulo jogou para ganhar e foi bem? Não, o São Paulo foi muito mal também, porque o Corinthians jogou tão mal que conseguiu ser pior que o São Paulo. Então, isso não pode mais acontecer, a gente vai precisar de mudanças bruscas, eu acho que tanto na escalação, mas principalmente na proposta de jogo, no esquema de jogo, mas algumas coisas na escalação vai ter que ser feita também, certo? Então, eu espero que no próximo jogo a gente melhore. O próximo adversário do Corinthians agora é o Goiás, um jogo que vai ser na quarta-feira, se eu não me engano, às 7h30, e qualquer novidade a gente retorna aí com os novos vídeos. Mais uma vez, curta, compartilhe e se inscreva no canal para estar recebendo os próximos conteúdos. E comente aí o que você achou do jogo, o que você propõe. A gente, torcedor, acompanha muito futebol e sabe, torcedor muitas vezes dá as boas cartadas. Então, diga aí o que vocês acharam do jogo, beleza? Nos comentários. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.